Boa tarde. Para mim é um prazer, enfim, estar aqui no salão, né, de festas, com esse piso todo de vidro, enfim, com vocês aqui. É a terceira vez que eu venho a Belo Horizonte pelo Bolsa, que tem sido, na verdade, um processo super lindo e bastante rico de aprendizagem, de troca, de intercâmbio. Desde o início sabia que teria essa fala e sempre penso em fazê-la de uma outra forma, porque a gente acaba, enfim, mostrando projetos, falando sobre eles, etc., ou sim, se repetindo em alguns processos, mas também durante o acompanhamento, enfim, né, do Bolsa, não houve nenhum momento em que a gente fizesse isso. Eu acho que a gente nunca se apresentou ou falou um pouco das investigações e dos processos, enfim, os quais vem realizando, o que é uma tarefa bastante difícil. Eu venho do campo da arte, mas sempre numa fricção e num desconforto, de alguma maneira, com o que se convenciona ou se entende por, enfim, prática artística, ou prática educativa, ou prática curatorial. Então, se vocês me perguntarem onde eu atuo, vai ser muito difícil dizer, porque, no geral, atuo, enfim, dentro da prática curatorial, mas não organizando exposições, senão pensando desde outros processos. Atuo dentro de um campo educativo, mas não no sentido formal, senão pensando desde metodologias artísticas, ou atuo dentro de uma compreensão que seja uma prática artística, porque entendo que a minha investigação corre nesse lugar. E porque é o campo que eu acabei assumindo, enfim, para minha vida como um campo de investigação. Um campo também que eu entendo que é de imaginação política, que me permite certas brechas que outros campos não permitem. Eu optei por colocar essas imagens no início, sem legenda, sem data, para que um pouco elas fiquem rodando. São alguns projetos que eu venho realizando, enfim. Eu saí de uma experiência institucional de 10 anos para uma experiência completamente autônoma, independente, ou o que a gente possa chamar, onde eu tentei recriar ou reinventar o que vinha realizando nessa experiência institucional. Bom, vamos lá. Parte da bio para situar esse lugar. Eu atuei como coordenadora de educação da Bienal do Mercosul, enfim, realizada em Porto Alegre até início de 2014. Também como curadora na última edição, enfim, na qual eu estava, que foi a 9ª, pensando tanto os programas públicos como todas as ações que vocês possam entender como educativas. Conferências, ciclos, visitação, atividades, oficinas, etc, etc, etc. Ao longo desse período de, enfim, não só de trabalho na Bienal do Mercosul, mas sobretudo de investigação e de colaboração, o programa educativo foi se construindo de modo a ser feito por muitas pessoas, interna e externamente. Ou seja, ele foi construindo uma rede, pouco a pouco, a ponto de se tornar, de alguma maneira, maior e mais poroso que a própria estrutura da Bienal, né? No sentido de ter um grupo de parceiros, apoios, pessoas, colaboradores, que a gente possa colocar agentes muito grande. E dessa experiência era muito nítido para mim um processo de construção de uma aprendizagem que era coletiva, que não era vertical, não era hierárquica, enfim, que tinha uma negociação que precisava ser feita ali, que vinha sendo construída e que, mais do que uma programação também estipulada por um corpo curatorial presente, havia muitas brechas e muitas coisas que iam sendo construídas pelas pessoas que participavam do projeto. E me interessava justamente como, enfim, me interessavam essas dinâmicas ou essas entradas como um processo, como uma possibilidade de construir outros lugares de aprendizagem, outros lugares também de prática artística, outras maneiras de pensar curatorialmente esse lugar e outras noções do que a gente possa considerar educação.
menos afirmativa, menos salvadora, menos missionária, menos, enfim, colonizadora e construída, enfim, a muitas mãos, muitos pensamentos, muitas ideias, muitos tempos. Eu não vou falar disso especificamente, esse prólogo é muito mais porque tem essas imagens. Eu vou falar justamente da passagem desse processo institucional, ou seja, quando você atua dentro de uma instituição, justamente num campo que está muito num entremeio entre a prática artística, a prática educativa e a prática curatorial, enfim, e tem aí uma série de demandas institucionais, existem muitas aprendizagens e muitas limitações. Quando eu saí, em 2014, eu comecei a pensar isso em outros contextos, em outros lugares, com outras escalas, enfim, uma Bienal é um projeto de uma escala muito grande, é uma escala de 1.000, 2.000, 150.000, 1 milhão. É uma coisa absurda, se mede muitas coisas por números, e também isso foi sendo um processo ao longo dos anos de, eu usar uma palavra que não é essa, mas de derrocada interna, ou seja, de colocar abaixo uma lógica de sempre trabalhar somente a partir dos números, né? E um pouco pensar que uma escala de 1 para 1 poderia ser tão potente como uma escala de 1 para 100 ou de 1 para 1000. Isso, obviamente, foi um aprendizado que se deu de maneira muito mais extra-institucional, e o extra-institucional é, sim, estando dentro, estando fora, do que exatamente, enfim, dentro, enfim, de um regulamento ou das normas institucionais. Bom, gente, é o seguinte, então, enfim, esse trabalho todo na Bienal do Mercosul, uma pesquisa, enfim, que se encontrava justamente ali numa intersecção entre prática artística, prática curatorial, ou melhor, metodologias artísticas, pensamento curatorial e uma prática educativa. No momento em que eu saí, eu estava pensando muito sobre justamente o encontro desses três lugares. Desses três lugares de fala dentro da instituição, enfim, dentro do campo da arte, desses três lugares também de poder, desses três lugares de aprendizagem, e etc. Ali eu montei um projeto com uma amiga, curadora, que chamava Laboratório de Curadoria, Arte e Educação, que a princípio parecia ser um laboratório para outras pessoas, mas que acabava sendo um laboratório para a gente também. Então, fui me dando conta de que todos os projetos que foram sendo construídos a partir dessa experiência na Bienal, enfim, de todas as perguntas que surgiram, os projetos que vieram depois, grupos de estudos, programas públicos, o laboratório, oficinas, etc., acabavam assumindo um lugar que era de experimentação. Não mais ocupando um lugar de fala para fora, ou seja, de que você dá uma aula para o outro ou se projeta para o outro, mas que aquilo também precisava ser um lugar de risco, de experimentação e de aprendizagem. O laboratório, de alguma maneira, acabou gerando esse lugar. Era um laboratório, enfim, que a gente realizou por 4 anos em diferentes cidades e contextos, que era aberto a qualquer pessoa. Não era um laboratório aberto a artistas, educadores e curadores, mas sim nos interessavam que quem tivesse interesse naquela sinopse pudesse vir e participar. E que então, a partir dali, se chegasse a, justamente partindo do pressuposto de que todos temos muitos interesses, estamos mirando para certas coisas, ou temos intuições, ou queremos aprender certas coisas, e que isso pode ser desdobrado em experiências, em projetos, etc. A partir dali, tem um eco danado, e das experiências dos diferentes laboratórios, e vendo que os exercícios realizados nos laboratórios acabavam sendo levados a sério pelas pessoas que estavam participando, enfim. Tinha uma pessoa que tinha uma ideia de fazer um encontro dentro de uma casa, e aquilo acabou acontecendo alguns meses depois, por vários anos. Ou tinha uma pessoa que tinha uma ideia de fazer um programa que era uma viagem, e aquilo foi se desdobrando e acontecendo. Nos interessava, a minha Fernanda, pensar esse lugar, pensar a curadoria, a educação e a arte de uma maneira muito tramada, de forma que uma fosse, ao mesmo tempo que desterrando
sustentando a outra. Por isso essa imagem, vamos ver se vai passar. Essas eram algumas perguntas, são perguntas que eu tive que recuperar, são perguntas que eu me fiz em 2014, 15, 16. Enfim, quais são as dimensões educativas das práticas artísticas e curatoriais, quais são as dimensões curatoriais das práticas educativas e artísticas, e quais são as dimensões artísticas das práticas curatoriais e educativas, o que faz um curador, o que faz um artista, o que faz um educador, enfim. Do que a gente estava falando afinal? Quais eram, o que esses campos tinham de encontro, o que esses campos não tinham de encontro? Os 3 campos são campos de investigação, são campos também de aprendizagem e são campos de criação. A maneira como o sistema educacional, o sistema da arte, enfim, organiza, é que faz com que eles atuem, sejam entendidos diferentes. Em termos cognitivos, eles são muito próximos. E não sou só eu que estou dizendo. O Paulo Freire já dizia que todo educador é um político e um artista. Disso foi para uma série de outras perguntas. Se arte e educação são campos de imaginação crítica e política, como operar dentro desses campos? Por quê? Porque se arte e educação são campos de imaginação crítica e política, mais do que campos ou iniciativas ou propostas afirmativas, são lugares de pensamento. Então não são exatos, não são precisos e não querem salvar ninguém. E aí, para além disso, como compreender e levar a cabo práticas artísticas e educativas e seus processos de investigação e tensão a partir de zonas de colaboração e aprendizagem. Como arte e educação podem, a partir do pensamento crítico e da imaginação política, criar espaços para, enfim, a resistência ou a resistência. O que entendemos por arte e o que entendemos por educação, afinal? De que tipo de compromisso entre eles estamos falando? E aqui vou abrir um parêntese. Eu sempre abro, e me gera vários debates, muitas vezes. Eu não estou falando de arte e educação com um hífen no meio, tá? Não estou falando desse lugar. Eu não... Enfim, não é que eu não compactuo, eu não defendo esse lugar. Eu estou falando de 2 campos, arte e educação. Me interessa que eles sejam campos diferentes e que justamente a fricção entre eles possa produzir coisas interessantes e pensamentos interessantes. Eu não estou falando da soma da arte e educação, enfim, como também a gente conhece. Que semelhanças e contrastes existem entre esses 2 campos políticos que vão além de seus campos disciplinares? Talvez fosse essa a grande pergunta. O que acontece aí na maneira de pensar, na maneira de atuar, que pode ir além do seu campo disciplinar, do campo da arte, do campo da educação, do sistema da arte, do sistema da educação. E como se pode friccionar e pensar coisas que não existem, jogar coisas que não existem no mundo. E uma pergunta que é mais recente, que eu venho fazendo muito, todos os dias: como podemos ir além das simulações de experiências, dos falseamentos de situações, da lógica dos modelos, das capturas programáticas e dos gases institucionais paralisantes? Imagino que muitos de vocês também se façam essas perguntas. Como a gente pode lidar com isso, ocupar esse lugar, fazer parte desse contexto, gerar pensamento crítico, trabalhar desde uma perspectiva de imaginação política, não conformada, não afirmativa, e sobreviver a isso, não sucumbir a isso? Bom, eu não tenho uma resposta única, eu tenho uma série de experiências e projetos que foram sendo compartilhados em tentativas de responder essas perguntas. São projetos independentes, enfim, muitas vezes realizados dentro de instituições, outras vezes não. Esse é o laboratório de curadoria, arte e educação. O que aconteceu com o laboratório de curadoria, arte e educação, depois de, sei lá, de 5, 6 edições, uma delas, a convite de uma instituição em São Paulo, para que fosse feito aberto ao público, como ele acontecia, para as pessoas da comunidade, enfim, quem tivesse interesse. Algumas pessoas da equipe dessa instituição participaram, e isso foi reverberando dentro da instituição. Então nos chamaram para fazer com os gestores, com os produtores e com os chefes, os chefões. E foi um exercício super importante, porque é também possibilitar esse lugar de pensamento crítico, de autocrítica em diferentes instâncias.
Aqui é um deles. No geral, não são aulas, não são palestras. Para mim é muito desconfortável estar nessa posição. Eu estou louca para tirar o sapato e daqui a pouco eu vou fazer isso. São tempos largos de experiência com pessoas que a gente não conhece. Então, demanda um envolvimento, demanda uma convivência, porque justamente a gente defende que é uma construção coletiva, uma construção de aprendizado, enfim, de aprendizagens diversas de maneira coletiva. E aí a gente foi criando modos de escrever juntos, de pensar juntos, não na parede, no chão, sem sapato, tentando outras formas de construir texto, não construir um texto linear, trabalhar com palavras soltas, reconstruir, construir coletivamente, ou seja, negociar ideias. E aí, enfim, outro projeto. Esse aqui foi um ponto de partida. O laboratório acabou sendo, como eu falei no início, um laboratório que funcionou, eu acho que para muita gente, para as pessoas que participaram, mas sobretudo para a gente, como um grande espaço de investigação. E eu me dei conta de que os projetos que eu realizo, enfim, nos quais eu me envolvo, talvez por uma maneira de pensar e de operar, partem desse lugar. Para mim são sempre um grande projeto de investigação, ou seja, tem ali algo no qual eu me coloco também aprendendo. E por isso o título dessa fala, como ensinar o que você quer aprender. Não é uma receita. Eu fiquei pensando que isso poderia ser as pessoas poderiam entender como uma receita. Então ela vai falar sobre ensinar o que ela quer aprender. Não, isso é uma pergunta que eu me faço recorrentemente. Como eu compartilho aquilo que na verdade me interessa conhecer e aprender, ou seja, como eu compartilho aquilo que eu quero investigar. Como tornar público ou compartilhar com o outro aquilo que eu estou investigando, enfim, coletivamente ou não. Que maneiras existem para fazer isso, como dar forma às coisas, enfim, isso faz parte de uma metodologia que eu venho perseguindo há algum tempo. São 4 perguntas e uma delas é essa. O laboratório de curadoria, arte e educação surgiu ainda no fim de 2013, quando eu morava em Porto Alegre, como uma provocação da Fernanda, essa amiga curadora, mas que só foi ser realizada no fim de 2014, até o ano passado. Então me mudei para Florianópolis e ali começou uma nova aventura, que era, enfim, conhecer as pessoas, enfim, tentar entender a lógica daquela ilha, qual era a cena local, cultural, artística, etc. Nisso, a gente fez uma edição do laboratório lá, e a Camila Nunes, que é uma curadora de Florianópolis, nos tornamos amigas e começamos a pensar uma série de coisas. Uma delas foi um grupo de estudos, que agora, enfim, a gente fez 2 grupos de estudos. O primeiro grupo que a gente fez chamava Arco-Íris, e era um grupo porque ele ficava sediado dentro do Instituto Arco-Íris. O Instituto Arco-Íris é um instituto que tem 22 anos, localizado no centro da cidade, que enfim, não entendo direito se ele é vinculado à universidade ou não, acho que não, enfim, ele tem ali uma relação bastante esquisita com a universidade, mas que tem um papel, uma atuação assim, de suma importância naquele contexto. É o lugar onde, enfim, para onde os imigrantes quando chegam vão e tem algum tipo de escuta, algum tipo de conversa, algum tipo de conforto. É o lugar onde tem pessoas que atuam e trabalham com os moradores de rua, onde projetos, enfim, diversos acontecem. É um lugar que tem uma política, enfim, própria, construída ao longo de muitos anos, voltada a usuários de saúde mental, etc, etc. E um dos meninos que tinha participado do Laboratório de Curadoria, Arte e Educação nos convidou a mim e a Camila para propor algo, e a gente propôs, então, um grupo de estudos em curadoria, enfim, né, no Instituto. Mas, enfim, por quê, né? Em processos curatoriais. Aquilo era uma provocação também, uma provocação no sentido de o que são os processos curatoriais? Como pensar processos curatoriais ou pensamentos curatoriais a partir daqui?
com as pessoas que vão se inscrever e que vão participar. E, enfim, era um grupo de 20 pessoas. Ele começou no Arco-Íris, depois ele migrou para um espaço que a gente criou chamado Embarcação. E esse grupo de 20 pessoas, enfim, bastante diverso, tinha como processo, tanto de investigação, de discussão, tentar chegar à formalização, enfim, de uma ideia. Enfim, tem algo que me persegue, eu tenho uma intuição, eu queria aprender sobre tal coisa, e como você justamente gira o que você quer aprender em algo que você pode compartilhar. Cada um fez um exercício, longo exercício de pensar o que quer aprender e como compartilhar, e depois a gente jogou tudo sobre a mesa, 20 exercícios. Falei, e agora como esses exercícios podem virar algo comum? Que lógica de discussão e de negociação a gente pode criar para que esses exercícios virem algo comum? Ou seja, um projeto comum, uma ação comum, algo comum, considerando que a gente não tem instituição, a gente não tem grana, somos nós pensando isso, a gente define tudo o que fazer. E então surgiu esse projeto, Oficina Pública de Perguntas. A Oficina Pública de Perguntas surgiu em 2000, agora já nem me lembro, né? 2016, 16 ou 15, não lembro, gente. Era no fim. Em Florianópolis, nesse contexto, a partir desse grupo, como um jogo, como um exercício curatorial, ao mesmo tempo em que ele ia se constituindo como um projeto. Isso tudo foi discutido pelo grupo, como, enfim, a partir dos desejos de cada um dos exercícios individuais, a gente chegou àquilo que era essencial e tentou entender, então, como transformar isso em algo comum. Falar, tem que ser na cidade, tem que ser público, não pode se vincular à instituição, tem que criar o seu próprio estado de espírito, de atuação, de ginga, de jogo. E aí surgiu a oficina, que consiste em simplesmente abrir essa faixa, ter uma pilha de papéis, um pote de canetas e a gente. E de fato começa como um jogo na rua, um jogo em que a gente começa a fazer perguntas. E as pessoas chegam e falam, mas o que é isso? Uma oficina pública de perguntas. Mas de perguntas? De perguntas. Mas e as respostas? Não trabalhamos com respostas, trabalhamos apenas com perguntas. Mas enfim, se você quiser, fica à vontade. E aí começam a ler as perguntas e vão criando perguntas. Óbvio, pouco a pouco, e agora já foram 10 edições, a gente foi percebendo que não só o contexto geográfico, geopolítico gera perguntas, como também não só, enfim, a circulação que se dá nesse contexto, mas o dia da semana, o clima, o tempo, enfim, tem uma série de variáveis que vão constituindo esse lugar. A presença de crianças ou não. É muito diferente você ir para uma praia que é privada e ir para o centro da cidade, é muito diferente você ir para uma praça pública de um bairro ou ir para o museu de arte. Né? Então, acaba de novo se tornando não só um projeto público, um programa público, um projeto artístico ou curatorial ou educativo, mas sobretudo um projeto de investigação. Aqui eu vou passar algumas imagens, aí vocês vão talvez ficar. Esse foi o primeiro, numa pracinha pequenininha, em frente à Embarcação, que foi esse espaço que Camila e eu criamos em 2000 e... A gente está em 2019, né? Peraí, 16 eu acho. Eu não estou boa para datas de jeito nenhum. Esse é o Arco-Íris, foi uma das oficinas que a gente realizou lá. Essa é minha filha, gente. Ela adora ir. Nisso, claro, cada uma das pessoas que participa do grupo foi articulando outras oficinas, então teve a mobilização do 8M em 2017 e a gente, enfim, montou a oficina no meio do 8M e foi incrível todo o processo que aconteceu. É incrível também pensar que existe um arquivo disso, né? E é uma coleção de perguntas que, sei lá, tem 3.000 perguntas, 4.000 perguntas. Essas perguntas não são só perguntas aleatórias ou públicas, mas são perguntas que vão registrando o tempo. Se a gente olhar para trás, 4 anos, o que aconteceu em 4 anos? Não vou nem comentar, né? Então tem essas perguntas filosóficas de crianças que são um barato.
Aqui também é no 8M. Essa pergunta é de quando a gente invadiu uma praia privada, não invadiu, a gente foi à praia, descobriu, enfim, que mais do que ser privada, ela era totalmente privada e que as ruas construídas para parecerem públicas, na verdade, só são construídas para parecerem públicas, mas você não pode sentar, você não pode deitar, você não pode ficar ali. Então, opa. E aí eles expulsaram, enfim. Isso foi geraram convites, né, para tentar realizar isso em outros contextos. Ou seja, o Goethe Instituto de Porto Alegre nos convidou para realizar dentro de um programa deles. E a gente falou, ok, mas todos precisamos ir. E aí isso gera o quê? Gera um processo institucional, que é interessante, que eu acho que também faz com que as instituições se movam, né? Nós naquele momento éramos 12. Como vai pagar transporte para 12? Cachê. Não era um cachê para 12, porque era um cachê para um grupo, hospedagem para 12. Então essas coisas todas a gente foi aprendendo a negociar. E depois a Frestas, na última edição também, convidou para que a gente realizasse lá. E essas são as perguntas que foram surgindo. Nesse processo. Se eu estiver passando rápido demais, vocês me digam. Enfim, esse é um processo. Tem uma coisa interessante nisso, e também quando você trabalha com um grupo de estudos, enfim, embora tenha ali uma periodicidade de encontro, de debates que vão se dando, tem também um arquivo que vai se construindo e o que ele vai, enfim, quando olha para trás, você consegue reconhecer os tempos em que isso aconteceu, né? A oficina, acho que a última edição faz 1 ano, mais ou menos, esse ano a gente não fez nenhuma. Ela era uma boa desculpa, a gente falava isso ontem, não sei com quem eu falava que a arte era uma boa desculpa, né? Alguém do grupo que disse isso, a arte é uma desculpa. A arte é uma boa desculpa. Enfim, não somos só nós que estamos dizendo, mas a arte é uma boa desculpa para fazer muitas coisas, né? Para tocar muitas coisas adiante, para pensar de outra maneira, para tentar construir processos de aprendizagem, não só de aprendizagem, mas de colocar coisas no mundo de outra maneira. O grupo, de alguma forma, a oficina pública de perguntas sempre foi uma boa desculpa para a gente se encontrar. O grupo já não acontecia mais semanalmente, ele durou 2 anos. E no momento que a gente começou a pensar a oficina, ele tomou uma outra proporção, começou a acontecer de outra forma, muito mais vinculado à oficina. Hoje ele se organiza, Florianópolis é uma cidade super pequena, hoje muitas pessoas seguem um grupo com a Camila, já discutindo outras coisas. Nesse meio tempo, não sei se vai aparecer aqui já agora. Bom, aqui é a embarcação, já vou... A embarcação surgiu, a embarcação é um espaço de trabalho, um espaço de pesquisa, um espaço de estudo, um espaço de descanso, um espaço de dormir, um espaço de qualquer coisa, de arte inclusive, de encontrar os amigos, que Camila e eu, enfim, criamos em Florianópolis. Depois tivemos mais 2 amigas que se somaram em tempos diferentes, e era uma maneira, assim como muitos de vocês, enfim, muitos de nós, enfim, de encontrar e abrir uma brecha e poder construir e pensar um espaço do jeito que se quer e com as condições que se tem. Então a gente podia pagar um aluguel. Eu estava entrando no doutorado, ela estava entrando no mestrado, a gente tinha uma bolsa, a gente pegou a parte da bolsa e pagava o aluguel.
e começou a experimentar coisas nesse lugar que durou nessa salinha minúscula por 2 anos. Depois ele migrou para o centro da cidade como uma espécie de espaço em residência dentro de uma instituição não maior que essa sala por mais 6 meses. Mas foi, enfim, também uma possibilidade de criar com outras pessoas, de pensar, de seguir com os grupos de uma maneira mais independente e de pensar outras possibilidades de atuação naquele contexto de Florianópolis. Esse é o grupo, enfim, o que surgiu no Arco-Íris. E aí muitas colaborações, enfim, com um cara que tem uma rádio, então teve uma série de programas públicos que eram realizados lá, mas que na verdade eram feitos para rádio, o Cine Sapatão, que era uma colaboração com uma cineasta investigadora da universidade, enfim, tinha aí enfim, projeto. Cada pessoa que chegava na ilha, que é esse ovo, que é uma ilha, a gente de alguma maneira convidava para pensar algo, propor algo, ler algo, enfim, trazer algo. Aqui está a Camila está com o telefone na mão. Esse é o momento em que a gente migrou para o outro lugar e que seguiu, enfim, acontecendo. E aí eu estava entrando no meu processo estava indo para a Espanha por conta do doutorado, e a Camila e a Priscila, que foi essa amiga que entrou depois, que tem uma pesquisa relacionada à conversa, enfim, a conversa como lugar da arte, a conversa como uma prática artística, e também a maternidade como lugar, enfim, tem uma luta ali bastante grande dela, nesse sentido. Isso foi sendo somado, que é esse espaço aqui. E aí, claro, um espaço também para criar uma espécie de pressão nas instituições, e eu não estou falando das instituições culturais apenas, instituições de arte, mas na academia, né? Enfim, na universidade, e aí trabalhar desde outras falas e outros contextos. E esse é o segundo grupo, que acabou se chamando La Grupa, porque por casualidade tinham só mulheres. A gente abriu, enfim, uma chamada para um segundo grupo. A ideia era continuar pensando os processos curatoriais dentro dessa perspectiva bastante ampla, que é quase construir uma perspectiva do que possam ser processos curatoriais, mais do que trazer uma perspectiva. E havia apenas, enfim, um menino que havia se inscrito, ele nunca chegou. O trânsito nos mandava mensagens: eu não consigo chegar, está tudo engarrafado, eu não consigo chegar. As 2 vezes que ele tentou, ele não chegou, ele nunca foi. E esse grupo foi dando a volta, enfim, era constituído por essas mulheres. Priscila está aqui, Priscila deve ter 24, 25 anos, Silvia tem 70, 75. Então a gente tinha essa relação também intergeracional. Contextos muito diferentes, violências sofridas também muito diferentes, e investigações em campos muito diferentes, e o que era um grupo de estudos em processos curatoriais virou um grupo de estudos em processos curatoriais e questões, enfim, relacionadas ao feminismo, à luta, à maternidade, ao autocuidado, a uma série de outras coisas. Então, ali, todo esse processo de se tornar um grupo de investigação ficou ainda mais evidente, porque as questões nos tocavam a todas. A maneira também como Camila e eu participávamos foi mudando, e isso foi gerando uma série de pesquisas, uma publicação chamada La Grupa, que tinha que ver com investigar, enfim, compilar isso, fazer uma pequena antologia de autoprodução, enfim, né, autopublicação, e uma pesquisa também de mulheres, enfim, importantes e totalmente esquecidas no contexto do estado de Santa Catarina. São essas que estão, né, enfim, não só elas, mas não só Santa Catarina, mas principalmente, enfim, mulheres que têm um papel muito importante em diferentes épocas, diferentes contextos ali. E aí construir, pensar uma série de ações públicas, pensar, enfim, não só a publicação. Então a gente vai fazer o stencil, mas para quê? Vai colocar na rua. E é muito bonito ver isso quando um grupo é intergeracional.
Quando é um grupo que tem que compartilha uma mesma faixa etária, ou que tem ali, enfim, são gerações muito próximas, você tem um tipo de perspectiva. Quando um grupo é intergeracional, as negociações são outras. Embora haja um processo comum, no caso desse grupo, que éramos só mulheres, e estávamos falando sobre situações, enfim, que conhecíamos e compartilhávamos, o fato de ser intergeracional acabava abrindo para outros campos de debate. Como fazer o extenso, como abrir, enfim, ver com que Silvia, Sandra abrissem as suas casas, pensassem de outra maneira, propusessem coisas, ocupar a rua à noite, enfim, né? Colocar esse extenso no muro, no poste, avaliar se poderia acontecer, assim, ser um corpo coletivo no espaço urbano. E que acho que é muito importante, enfim, né, para que também essas mulheres pudessem pensar desde aí. Ou, enfim, Sara, que é atriz e que trabalha com videodança, também as colaborações que foram surgindo entre essas mulheres, né, essas investigadoras. Querechu, Antonieta de Barros, deixa eu ver se a Tercília, o que... Bom, esses são todos os desdobramentos. Daí surgiu um outro projeto, que era um projeto que já tinha surgido, mas não tinha sido realizado, que chamou Escola Extraordinária. A Escola Extraordinária também é um projeto de investigação, ao mesmo tempo em que é um programa público, né? Enfim, ao mesmo tempo em que acontece como um projeto curatorial, ao mesmo tempo que pode ser entendido como um projeto artístico também. A ideia da Escola Extraordinária surgiu, enfim, numa ida para a universidade. E minha pesquisa de doutorado é sobre escolas de artistas, escolas criadas por artistas, e como essas metodologias artísticas se convertem em pedagogias instituintes e essas pedagogias em instituições. Então, me interessava muito pensar um projeto em que fosse uma escola para discutir o próprio lugar da escola, ou seja, que pudesse se desterrar a si mesmo, pudesse ser o próprio mecanismo autocrítico. O que a gente fez foi convidar 3 pesquisadores da arte, alguns que tinham, Fábio Tremonti, que tem uma Escola da Floresta, Cristina Ribas, que trabalha num lugar, enfim, entre a educação, enfim, a prática artística, uma prática política ativista bastante forte, estava pesquisando muito sobre cuidado, autocuidado, e a Dani Castro, que é uma curadora, que tinha acabado de se mudar para Florianópolis, então a gente começou a construir o que poderia ser a escola extraordinária. A escola extraordinária teria que ser o mais ordinária possível para conseguir ser extraordinária. Então, essa era a base dela. Ela tinha que sim cometer erros, aceitar os erros, se arriscar, escutar, enfim, coisas que foram... Ela não tinha um currículo prévio, senão um currículo que foi sendo construído ao longo da sua realização. Fábio veio com uma ação que ele foi desdobrando e que foi importante para ele, que são as leituras incômodas, e que foi importante para ele pensar também o tipo de leitura que estava sendo feito, o tipo de texto que estava acontecendo ali. Eu vou passar as imagens para vocês poderem um pouquinho... Aqui é o mapa, enfim, né? As divagações. Daqui surgiram as 3 escolas, 3 não, 4 na verdade, que compuseram a Escola Extraordinária. Uma chamava Escola contra Privilégio, agora não vou me lembrar, Escola para Reprogramar, a Escola da Floresta, e a da Dani chamava Corpo Vibrátil e tinha uma continuação que eu não lembro agora. Aqui. A pergunta segue sendo essa que está ali fora no cartazete, né? Só que vinculada a uma pergunta sobre escola. O que acontece se nos colocamos diante da possibilidade de construirmos escolas onde vamos ensinar, compartilhar o que na verdade a gente quer aprender? E não aquilo que a gente supõe que sabe, senão aquilo que a gente... as dúvidas, as incertezas, aquilo que a gente intui, aquilo que a gente tem desejo de aprender. E o que foi sendo construído a partir... nem sei isso aqui... um seminário de calçada, ou seja, então a gente quer... Não, um seminário de calçada, um seminário na rua, a Escola contra Privilégio,
a deriva culinária, e aí tinha muito que ver com também pensar o alimento e pensar a partilha desse alimento. Me emociona muito o trabalho da Salissa, porque também, enfim, nesse processo vivi isso de alguma forma, né, num outro contexto, mas da gente compartilhar e pensar muito a questão do alimento como uma possibilidade de futuro, né? As leituras incômodas, ou, enfim, corpos políticos em espaços políticos e intervenções políticas, a escola para reprogramar, a escola para questionar a escola, enfim, que fosse suficientemente ordinária, a desobedecência, isso é uma palavra criada pelo Jorge Limena Barreto, sem estudantes, sem professores, às vezes ouvir, às vezes falar, etc, etc. Então ela tinha desde experiências, enfim, que vinculavam todo um debate político com dança, e que aconteceu numa sala na universidade, que a gente ocupou por 2 dias, e que tinha uma coisa, enfim, de construção de diagramas e de como explorar isso no corpo e criar, enfim, pensar o gesto, que é uma das escolas da Cris. Uma outra que ela realizou, enfim, ela partia muito também desse diagrama, dessa coleção de palavras e termos com os quais ela trabalha. A outra foi dentro de uma escola e eu não tenho fotos, eu não fiz fotos, porque não achei que eu tinha que fazer fotos. A única foto que eu fiz é do corredor da escola, e é essa, com os 3 baldes, porque chovia e tinha goteira, e eu acho que isso é uma foto que muito diz sobre as escolas, né? E esse lugar de extrema violência e de extrema precariedade ao mesmo tempo. Então, foi das coisas mais bonitas que aconteceu com um grupo de estudantes, o que seria, quando eu era criança, a gente chamava de supletivo, o que seria um EJA, e escutá-los e entender toda a lógica de opressão, de violência que eles sofrem, foi bem importante para dar uma volta no projeto, e não só no projeto, para entender também que há projetos que não precisam acontecer, tem outras coisas que precisam acontecer. E isso né, faz parte de uma avaliação. Enfim, esse é o seminário de calçada, de ocupar realmente a calçada e fazer ele ali, e fazer ele acontecer em tempo real. A gente estava pintando as faixas enquanto estava comendo, enquanto estava conversando e fazendo as leituras. Uma das leituras aconteceu lá, acho que não tem foto Essas são as leituras incômodas do Fábio. É um caracol, nunca ninguém senta... ninguém está na mesma posição, no sentido de que todos de frente, tem um de frente, um de costas, um de frente, um de costas, então se torna justamente uma leitura incômoda, porque nem sempre você escuta, e aí você se dá conta de que você só escuta o que você quer também. Então tem ali uma leitura incômoda, eram textos extensos, colagens de textos, em que todos tinham que ler, e esse é um grupo de ensino médio, e que um grupo de EJA, de pontos muito diferentes da ilha, né, de lugares muito diferentes, que foram sendo articulados através de amigos que davam aula e falaram, a gente está pensando nesse projeto e queria tentar experimentar isso, você topa? O que você acha? Seu grupo toparia ler, fazer uma experiência e tal? Sim, bora lá, vamos ver que para mim também vai ser importante, porque eu estou discutindo tal coisa. Minha aula. E a ação da Dani, que foram 2, uma dentro do seminário de calçada e a outra na rua, num espaço no centro da cidade, que é um espaço onde rola uma vez por semana uma espécie de assembleia pública. O dia em que alguns vereadores abrem seus escritórios, seus gabinetes na rua. Então, em que há uma conversa pública e aí se fez uma intervenção nesse lugar. Bom, aqui são esses projetos que eu queria trazer e um pouco compartilhar, porque eles partem justamente de grupos de estudos, sim, se organizam e se apresentam publicamente, foram pensados para isso, como programas públicos, mas sobretudo que tem como uma espécie de mecanismo, de estratégia de acontecimento serem lugares de investigação. Mais do que produtos prontos para serem apresentados publicamente. Então eles têm aí eles se organizam como um lugar que é um lugar mais instável do que estável, do que fixo, do que exato.
que se coloca, enfim, numa situação também de aprendizagem, de troca, de intercâmbio, de se rever. Isso me interessa muito. Se vocês forem me perguntar se essa é a minha prática educativa, eu vou dizer que sim. Se me perguntar se é a minha prática curatorial, eu vou dizer que sim. Se me perguntar se é a minha prática artística, eu vou dizer que sim. E talvez eu diga que não, também. Mas é esse o lugar que eu habito, que eu gosto de pensar esses três campos. Tudo isso me fez chegar a uma série de coisas, que é, enfim, como, voltando para aquela pergunta lá, como ir além dos gases institucionais paralisantes, dos modelos, da lógica de modelos. A lógica de modelos é uma lógica totalmente colonizadora, no sentido de quem faz os modelos e como os modelos são feitos e quem trabalha a partir de modelos, gente. Assim, os modelos, no geral, como as pedagogias e como os currículos, são ficções. São feitos por 2, 3 ou uma pessoa para centenas, milhares. Então, é preciso pensar de outra maneira isso, e não trabalhar desde uma lógica de modelos, senão de processos, de aprendizagens, de cruzamentos e outras coisas. Bom, isso e esses processos todos me levaram a uma série de hipóteses ou maneiras de pensar, o que eu acho que talvez fosse importante, né, nesse contexto de trabalhar no cruzamento entre esses três campos. Enfim, como a gente vai mais além dos modelos, da captura, etc. Talvez fazendo juntos e não apenas pensando juntos. Ou seja, não só teorizando juntos, mas colocando em prática juntos, assumindo os riscos juntos. Criando outras formas de encontro, menos burocráticas, né? Menos o tempo burocrático, enfim, criando outras instâncias de acontecimento, construindo isso. Ixi, gente, na hora de colar ele ficou todo construindo espaços heterogêneos, com características próprias, atmosferas distintas, em que cada um se envolve ao seu modo, atentando à escala das relações. Que horror que ficou isso. Mas eu lembro perfeitamente. Um para um. Um para um é tão poderoso quanto um para 100. Co-imaginando, co-aprendendo, colaborando, ou seja, o coletivo não trabalha numa definição ou num campo binário, trabalhar num lugar que é coletivo e é singular. Tem algo que é muito importante para mim, que fui aprendendo nesse processo, é que você não vai construir uma ação colaborativa numa divisão de tarefas. Divisão de tarefas não é uma ação colaborativa, uma ação colaborativa é pensar e fazer juntos, é negociar. E aquilo vai ser comum, ou seja, vai fazer parte de cada um, vai ser importante para cada um quando toca a cada um dentro de uma coletividade. E o que toca você não me toca, o que toca a mim não toca você, e a gente precisa negociar para ver então o que te toca, o que me toca, que a gente pode compartilhar, negociar e tentar construir algo comum. Compreendendo prática artística, pensamento crítico e imaginação política como coisas indissociadas, deixando para trás a noção de arte como sinônimo de objeto artístico e de experiência como coisa imediata. A experiência é lenta, ganha o corpo e o corpo pensa e fala por si, repensando a temporalidade das coisas, habitando o tempo, nublando categorias. E aí eu estou falando muito da relação arte-educação e do fato de eu não habitar esse lugar, isso é uma postura. Porque sim, me interessa muito mais o conflito que existe entre esses dois campos e a possibilidade de fricção que sai daí, de chispa que sai daí, de fogo, do que uma certa conformidade. Nublando categorias não para dissolvê-las, senão para pensar novas possibilidades para uma e outra, trabalhando de forma transversal, irregular, ambulante e intergeracional, entendendo que prazer, alegria e pensamento crítico podem ser transformadores juntos, entendendo que, apostando em processos que ainda não existem e que, portanto, não têm nome, instrução, modelo ou garantia. Construindo práticas emancipadoras, sobretudo de si mesmas. Ninguém emancipa ninguém, ninguém desoprime ninguém. A gente precisa construir esses lugares como práticas que podem derrubar e emancipar a si mesmas, ou seja, que são constituídas e constituem um pensamento crítico.
compreendendo a produção de conhecimento como uma produção desde si, ou de si, traindo nossa branquitude, e isso eu estou falando muito do lugar que eu ocupo, e nossas práticas e pensamentos racistas, colonialistas e misóginos, pensando e atuando mais desde as contrapedagogias do que desde as pedagogias do poder, atuando taticamente dentro, estrategicamente fora. Isso é em simultâneo, gente, eu tenho pensado muito sobre isso. É um taticamente dentro, é um estrategicamente fora. Não é uma coisa ou outra, é em simultâneo. Ensinando não o que se sabe, mas o que se quer aprender, ou seja, construindo essa possibilidade. Claro, vamos para outro lugar, enfim, né? Ao longo desse período todo, e com essas experiências, o que, enfim, eu aprendi, ou sobretudo desaprendi com a arte, ou seja, como eu fui começando a encarar esse lugar. Aqui tem algumas coisas. Enfim, que a arte está onde aparentemente não está e que isso provoca deslocamentos importantes na educação, que ela é um campo em eterno campo, portanto, toda e qualquer definição sempre será um erro, que organizar-se é uma forma de aprender e que ela tem muito a ver com isso, que ela sempre será política, do contrário, não será arte, que ela poderia ser chamada filosofia, mas isso a filosofia jamais permitiria, que ainda que seja considerada uma disciplina pelo sistema educacional, disciplina é tudo que ela não tem, ainda bem, que ela é uma resposta, mas também uma maneira de perguntar, e isso pode virar completamente o jogo. Que se a pedagogia é transitória, ou nunca poderá ser pedagogia, isso é uma ideia do Boal, não é minha, mas eu compartilho. Isso tem muito mais a ver com a arte do que com a educação. Que a curiosidade é muito mais interessante que a criatividade, assim como a inquietude vale muito mais a pena que os tranquilizantes. Que a tarefa da educação é ensinar um conhecimento capaz de pôr em xeque o próprio conhecimento, e que a arte pode ajudar nesse processo. Que a arte e a educação são dois campos e não um, e está bem que seja assim, pois é justamente a fricção entre eles que faz com que um e outro sejam ainda mais potentes, não a sua soma, que os modelos só servem a quem os fabrica. Portanto, mais do que reproduzir teorias distantes, precisamos construir exercícios críticos, experimentais, e isso é um outro nome para a arte. Que habitar o desconforto nada tem a ver com as teorias. Se o que nos atravessa o corpo é o que de fato nos move no mundo, então é preciso pôr abaixo as teorias iluministas que ainda alimentam nossas escolas, academias e instituições. Que não há despatriarcalização sem descolonização e que se a escola quer ser, ou a instituição quer ser outro lugar, precisa ir além do precisamos pensar e falar sobre isso. Que não há escola sem rua, conhecimento sem corpo, ação sem calor, educação sem polis, polis sem arte e arte sem educação. Enfim, isso é porque eu escutei de um amigo peruano, a gente estava falando sobre o que se pensa e o que se fala. E ele me disse, ele é, enfim, né, de um grupo indígena do Peru, e a gente estava falando sobre isso, ele falando desde o entendimento e da cosmologia, enfim, da comunidade do povo a qual ele pertence, e ele olhou para mim e escreveu, falou: Mônica, se fala o que se sente, não se fala o que se pensa. Então tá ali, se fala o que se sente, não o que se pensa. E que dar-se conta disso pode mudar completamente a nossa noção de educação. Que menosprezar isso devia estar separado, enfim. A intuição é um erro brutal em se tratando de educação. A aprendizagem é curiosidade, a curiosidade é intuição, e a intuição é selvagem. E a gente precisa desse lugar. Que as enfermidades são ocorrências estrategicamente geradas por um mundo perverso, empenhado em patologizar o que não conhece, e que a arte é uma das ferramentas mais potentes que temos para desobedecer a tais normas. Que a arte contém os demais campos de uma maneira que nenhum deles pode contê-la. E que, portanto, mais do que um campo que nos permite aprender, trata-se de um potente estado, lugar, forma e ferramenta que nos possibilita desaprender. Desaprender o que está posto. E isso, em 2019, não é pouca coisa. E é isso. Vou tomar uma água. Obrigada. E a gente abre para perguntas, é isso? Oi, Mônica. Oi. Meu nome é Lígia.
primeira pergunta. Se eu mandar um e-mail assim, um dia você me responde? Depois do dia 3, ela te responde. Olha só, agora eu respondo. Se você me perguntasse isso um mês atrás, eu ia dizer, respondo daqui a 2 meses. É que eu tava... Enfim, eu estava terminando a minha tese e era horrível porque assim, respondo e eu sabia que eu não ia conseguir. Mas agora eu consigo, eu respondo. Não, então tá ótimo. Talvez eu demore uns dias, mas não vai ser nunca. Acho que com calma eu consigo te mandar mais coisas relacionadas a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, sobre pedagogias, na verdade, porque eu acho que vendo todos os projetos, né, assim, consigo ver que você visita coisas como a Bell Hooks, Paulo Freire, Pedagogia Expandida, que você e o Pablo Nogueira vão falar disso. Queria saber um pouco mais como é que você vê assim, essas possibilidades de pedagogias não tradicionais que existem, como é que elas entram, como é que você visita elas, como é que você cria novas pedagogias. É isso. Em algum momento, minha formação é como artista, enfim, a formação posterior vem nesse lugar aí que eu acho também bastante... Me gera muita incomodidade, mas talvez o fato da academia me gerar incomodidade que eu enfio meu pé lá dentro e um outro fora e fico tentando ali gingar. Em algum momento desse processo todo, eu sempre trabalhei, nunca entendi por que, por exemplo, a formação, a licenciatura em arte estava num outro prédio, diferente do bacharelado. Não entendia porque as disciplinas de educação da arte, ou de filosofia, ou de pensamento estavam fora da escola. Isso me gerou muita inquietude, obviamente, muita curiosidade, e comecei a pesquisar e a experimentar coisas, e toda a minha experiência institucional depois que eu saí da universidade e tal, e de pesquisa, acabavam sempre tangenciando esse lugar, de uma maneira formal ou não formal. Mas também sempre pensando de uma construção metodológica que vinha da arte. E não necessariamente... Tem um ruidinho, não sei se do campo da pedagogia. Embora me interesse muito, me interessa sobretudo para provocar, enfim, girar, pensar de outra maneira. Eu tenho agora, enfim, também depois dessas experiências tanto institucional, acadêmica, enfim, com os grupos, entender que a minha prática artística é isso, ou seja, a maneira como eu penso, que a minha prática curatorial também é isso, embora tenha outras coisas, ou mesmo a prática educativa. O que eu tenho pensado muito é sobre uma relação de tensão, às vezes, e não, entre as pedagogias do poder, e aí as pedagogias do poder é o sentido da pedagogia, né? Enfim, é tudo que está posto é uma pedagogia do poder. O que a gente chamaria de pedagogias críticas ou libertadoras, né? E aí a pedagogia, os processos e teorias pedagógicas dos anos 60 e 70, e que vem parte da teoria feminista, mas dentro da pedagogia isso não entra muito, é um dos motivos pelo qual, por exemplo, o Freire é muito criticado, e que a Bell Hooks, de alguma maneira, faz uma conversa linda consigo mesma, trazendo todo esse processo de crítica para refletir, é linda essa conversa, e as contrapedagogias, pensando todo um processo que a gente está vivendo agora, ou nesses últimos 2, 3 anos, que seriam as contrapedagogias do poder, ou as contrapedagogias da crueldade, e que a Rita Segato discute num certo campo, mas eu tento entender isso nas práticas artísticas e nas práticas pedagógicas ou contrapedagógicas, né? Ou como isso vem à tona numa série de experiências. Nesse momento é o que está muito me interessando e é onde eu estou tentando... Por quê? Porque as contrapedagogias não são as pedagogias do poder, mas tampouco são as pedagogias libertadoras ou críticas. É uma coisa que desdobra para além disso. Não são teorizações, vão além do que talvez o Freire chamasse do inédito viável. Assim, é como se fosse o inédito viável e a própria, vai vir a desobediência do inédito viável. Ou seja, são formas que se criam contra as pedagogias do poder, mas que não são para o outro, senão desde si.
E nesse sentido de que não é um modelo para o outro, é uma operação desde si, desde uma existência, desde uma prática, enfim, desde uma condição. E aí, enfim, é onde, não sei se eu te respondi um pouco, mas é o que tem, é onde eu estou cruzando agora. E sempre pensando desde o lugar da arte, desde os movimentos, né, insurgentes. Aí agora eu estava pensando, por exemplo, semana passada teve toda uma mobilização em Porto Rico por conta né, pedindo da sociedade, da comunidade, pedindo a renúncia do governador. Foi uma semana de paralisação. Tem um ponto dessa mobilização que para mim parece chave, que é quando a galera começa a dançar reggaeton. Aí é o ponto. Não é qualquer manifestação, não é qualquer mobilização. O ato contrapedagógico, ele está alimentado por esse puff de fazer isso dançando reggaeton. Não é fazendo isso... não, é fazendo isso e dando a volta na própria noção do que pode ser uma manifestação. É o encontro da alegria, do prazer e da luta juntos. E aí você cria outra maneira de estar no mundo, de fazer aquela coisa que você só sabia fazer de uma maneira, de outra forma. Então tem coisas aí, eu estou tentando pensar esse lugar. E como o pensamento, enfim, artístico, poético entra nisso. Você falou sobre experiências duradouras com grupos, né? Como uma espécie de condição para que você estabelecesse seus trabalhos com eles. Eu fiquei com a impressão de que havia uma perspectiva um pouco progressiva da relação, né? De que essa relação ia melhorando, observando determinados elementos que você coloca aí na sua fala. Eu queria saber se é isso mesmo, assim, se essas relações com grupos duradouras melhoram com o tempo. Eu acho que cada grupo foi se estabelecendo de uma maneira diferente, específica. E que durou o tempo que o grupo queria que durasse, de alguma forma. Ou que, né, não duraram o mesmo tempo, não tiveram a mesma dinâmica, não foram grupos em que eu tinha uma proposição para fazer, era muito mais de se estabelecer como um grupo. Tanto é que isso foi sendo descoberto ao longo do caminho, né? Era um grupo para pensar processos curatoriais. E ao longo do caminho a gente foi entendendo que tinha ali toda uma conversa. Com o segundo isso ficou mais evidente, claro. E aí tinha também esse elemento que éramos todas mulheres. E foi inclusive se dissolvendo essa autoridade, entre aspas, de ter organizado o grupo. A gente, quando se deu conta de que a gente estava muito mais falando de questões da nossa vida, da nossa condição, das violências, das questões domésticas, opa, então tá, como é que a gente vai pensar então aquilo que a gente se propôs no início, a partir disso, que já não é mais uma organização de conteúdo ou de debates vindas de mim ou da Camila, em que a coisa foi se criando de outra forma. Agora, isso pode ser entendido como um progresso, dentro de certo ponto de vista. Por outra parte, talvez ele tenha durado menos tempo que o outro. E isso não é um progresso, por outro ponto de vista. Acho que é muito difícil colocar isso, tem o mesmo parâmetro. Também porque, assim, tem que pensar o contexto de Santa Catarina, o contexto de Florianópolis, o contexto das relações ali. Agora, por exemplo, parte do primeiro grupo e do segundo grupo estão num grupo. A Camila segue tendo um grupo de estudos. Então as coisas foram migrando, elas foram caminhando também a partir dos interesses que surgiam de cada um. Mas eu tenho dificuldade com essa palavra, progresso, e o sentido de, né, evoluir ou progredir, ou acho que é diferente, são processos diferentes, específicos, e que vão se dando ali, e que você vai, mesmo que você programe muitas coisas, elas vão mudando ao longo do caminho. O segundo grupo isso ficou mais evidente. Por essa condição, porque a gente juntas nos demos conta do que a gente estava falando.
de que a gente não estava seguindo o programa, a gente estava construindo um outro programa. Então, o que a gente faz com isso? O que vocês acham, né? A gente perguntou, o que vocês acham se a gente começa a pensar desde esse lugar? E esse lugar em que não há duas pessoas que estão coordenando ou dirigindo esse grupo, senão de 8 mulheres, 9 mulheres, que cada uma tem aí questões e perspectivas e que a gente pode aprender umas com as outras e construir uma ideia, enfim, de prática curatorial para esse contexto no qual vivemos a partir daí. Então, enfim, mais comentando do que respondendo, talvez. Obrigada a você. Pensando assim, como é que eu vou explicar isso? É um pouco sobre como se financia esse tipo de projeto. Muito por conta, também sempre trabalhei vinculada à instituição, dando aula pelo Estado. Hoje tenho vontade de construir projetos independentes ou totalmente dependentes, não sei sobre isso, mas que continuassem a atender o público que eu dava aula antes, né? Assim, e a gente vê que, na verdade, para se estruturar qualquer tipo de projeto, as coisas basicamente giram em torno da alimentação e do transporte, né? E é uma dificuldade que a gente tem, né? Pensar as estratégias que a gente faz para que isso funcione, assim, principalmente, talvez, para as pessoas não vinculadas à arte, necessariamente, sabe? E que tipo de coisa você já enfrentou, passou ou teve como experiência? Assim? Eu já tive um monte de experiência nisso. Enfim, de vários lugares. Né? Institucional por muito tempo. Institucional por muito tempo desde uma demanda institucional, puramente. Institucional por muito tempo desde um entendimento construído, por exemplo, no caso da Bienal, né, e do transporte, da alimentação, da relação, e aí tem algo que vai além, a gente, não só como uma demanda institucional que poderia gerar números, mas entender junto à secretaria, aos professores, aos estudantes, aos grupos, se aquilo realmente se efetivava como uma demanda, entender, vamos lá, que a nossa mania de salvar não é boa, não, e que às vezes a gente cria coisas para salvar, mas ninguém está pedindo para ser salvo. Então também tem aí um lugar que é um lugar não só de negociação, porque a negociação pressupõe que já há uma relação de escuta, fala, tarará. Há um lugar anterior que é um lugar de escuta, que é né? Que é prévio a isso, mais do que pressupor o que os outros estão precisando ou vão querer. Isso para mim foi um grande aprendizado ao longo dos vários anos dentro da Bienal. Os outros projetos, no geral, são projetos com grupos pequenos. Não tem uma relação de público, né? Assim, tem uma relação, mesmo a oficina pública, não entendo as pessoas que estão passando na rua e que se somam à oficina como público, senão como pessoas que estão ativando e que estão gerando uma espécie de arquivo público de perguntas. Então, eu acabo não... talvez, inclusive, porque tenho tanto problema com essa lógica institucional, né, que vivi durante muito tempo. Algumas coisas eu aprendi a entender que só se dariam daquela maneira, outras, as negociações, enfim, não chegaram onde talvez a gente quisesse, porque esbarravam em questões, em desacordos, mas muito possivelmente por conta dessa experiência prévia institucional, que eu fui tentando pensar outros projetos em que essas questões não surgissem. Ou que isso não fosse uma problemática. Eu entendo o que você está falando e muito. Muitas vezes me perguntei, por exemplo, a Bienal do Mercosul é uma das instituições que muito apostou, não sei, enfim, se é que não foi uma das primeiras incentivadoras a coisa dos ônibus, do transporte, de ter todo ali uma parte grande do orçamento para transporte de, sobretudo, estudantes, professores e grupos, primeiro para a visitação à exposição. Isso também foi sendo girado, né?
a gente começou a entender que não bastava só isso, tinha todo um processo anterior que precisava ser feito, que precisava ser negociado e construído juntos. Mas é algo que você só faz com o tempo. Eu sou bem saturnina nisso. Eu acho que tem coisas que você faz num passo a passo e tem um tempo, você arrisca, você erra, você aprende, você vai seguindo e o tempo vai te contando as coisas também. O tempo é importante. E acho que essa pergunta também colocada há 10 anos seria uma resposta, há 5 anos seria outra, e agora é bem mais crítica, porque a gente tem poucas instituições, e isso é importante a gente pensar, a gente tem poucas instituições culturais funcionando, talvez a plenos pulmões muito poucas, quase nenhuma, a meio pulmão algumas, a nenhum pulmão várias, fechadas um tanto de outras. Ao mesmo tempo também a gente não tem mais editais, os editais enxugaram isso já faz alguns anos, estão sendo enxugados. Isso não se dá só nas instituições culturais, no campo da cultura, mas também da educação e da formação, etc., universitário. Então, assim, tem um cenário aí que a gente precisa entender, de contingências e de urgências, que a gente precisa entender e inventar outros lugares. E inventar outros lugares, sim, olhar para coisas que foram realizadas, mas o contexto que a gente vive hoje é outro. É inventar mesmo. É tentar construir outras formas de encontro, outras lógicas, outras escutas, outros processos que possam acontecer, se sustentar e reverberar de alguma forma. O futuro não é promissor, assim, no sentido, se a gente não trabalhar agora. Tem muita coisa para fazer agora. Então, dificilmente a gente não dá para... Tem uma coisa que eu gosto muito, eu achava que era eu li isso num livro da Rita Segato, que chama Contra Pedagogias da Crueldade, em que ela fala sobre a noção de utopia. E aí eu depois li isso num outro texto dela, que isso, na verdade, ela cita uma pesquisadora, provavelmente brasileira, que fala que a gente tem que trabalhar desde uma ação tópica e não necessariamente utópica. E mesmo a utopia, a ideia de utopia pressupõe ou vem muito marcada com uma ideia de conquista, de avanço, de depois, do não aqui, do que desejo, do que aspiro, segundo o Moros, não o Moro, o Moros. E ela fala de que, mais do que isso, que a gente precisa de uma ação utópica, utópica, do cotidiano, do cuidado, do estar junto, do comunitário, do construir agora, não só do pensar junto para depois, mas do pensar e fazer agora juntos, para tentar mudar o mínimo, o máximo, o médio que a gente consiga. E aí, talvez a gente tenha que sair se desapegar. Se desapegar de certas lógicas e certas coisas que a gente vinha fazendo com a dor que possa ter, para construir outros lugares e outras associações, outras relações e outros encontros. É uma desgraceira o que a gente está vivendo, mas por outra parte, nunca se viveu com tanta intensidade certas coisas e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso, assim, com a boca bem aberta, os pulmões bem cheios, com toda a potência do fígado, porque tem coisas muito incríveis e lindas que estão acontecendo agora e que são respostas contrapedagógicas a isso que está acontecendo. Então não dá para ficar chorando as pitangas em volta do avanço da pedagogia do poder. Não, tem ações contrapedagógicas que são muito, muito potentes. O que acontece é que tem uma branquitude, uma classe média que está aí no meio, sofrendo, segurando um rojão que nunca segurou e que, entanto, agora... E eu me coloco nisso porque fico pensando também, ocupo esse lugar, compartilho, cresci nesse lugar, me provoca grande incomodidade, então, como eu também posso refazer, desfazer, desapegar disso, construir outras possibilidades. Tem muita coisa aí.
coisa aí. Você pode falar um pouco sobre alguns exemplos dessas? Das contrapedagogias? Das contrapedagogias? Essas coisas potentes que estão acontecendo, que você está pensando. Posso? Eu acho que Bolsa Pampulha, essa edição do Bolsa Pampulha é muito potente. Isso para mim é das coisas em termos da arte, enfim, do campo, das possibilidades da arte nesse momento, muito potentes no Brasil. Acho que tem muitos artistas, investigadores que estão girando a noção do que é ser artista e do que é fazer arte. E que a gente precisa estar muito atento e observar e abrir realmente os pulmões e o fígado para isso. Assim, de estar ali. Gosto muito de pensar, eu falo pulmões e fígado porque a Silvia Kuzikank, enfim, ela é muito linda, e ela tem uma maneira também de pensar que é muito linda, e ela fala que para os Aymara é diferente para nós, né, que os ocidentais pensam que o pensamento está todo aqui. Para os Aymara o pensamento está aqui, mas isso é um tipo de pensamento. Tem um outro que está aqui, aqui e aqui. E esse pensamento é onde a gente precisa estar. E para mim tem muito a ver com esse lugar da contrapedagogia, como essa pedagogia que acontece desde si, desde a existência, da condição de existência, do lugar que ocupa, do lugar de fala. E aí tem uma série de exemplos. Enfim, né? Essa edição do Bolsa Pampulha eu acho que é um exemplo, sim, potente disso. Tem muitos artistas no Brasil, fora do Brasil, enfim, e acontecimentos que vêm surgindo que também... Posso falar, mas vai ser longo. A Lia Garcia, que é uma artista... Lia Garcia, que é uma pedagoga e artista mexicana, que tem todo um trabalho, enfim, ela não se diz artista, se diz pedagoga, e ela ocupa esse lugar, enfim, né, que tem enfim, uma ação, que ela não chama de ação, tão pouco de performance, porque ela não quer ocupar esse lugar no campo da arte, senão ela está falando de uma existência que seria a festa de 15 anos, que é, né, esse acontecimento de preparação da menina para a sociedade, na entrega de uma criança, enfim, de uma menina, quando ela se torna moça e é entrega para a sociedade machista na qual a gente vive. O que ela faz a partir da sua condição, como mulher trans e que está tentando pensar esse lugar, é fazer essa festa, que é essa coisa abominável, pensando a lógica como ela acontece, de onde ela surge, de outra forma. Ela ocupando esse lugar e ela dizendo assim, para mim, esse era o lugar que eu sempre quis ocupar e não pude. É um outro lugar de fala, é um outro corpo ocupando esse lugar. Então aí tem um ato que é ir contra as pedagogias do poder, mas não ir contra as pedagogias do poder desde uma mesma lógica. As contrapedagogias do poder não vão nunca acontecer dentro da mesma lógica, é por isso que elas são contrapedagogias. Então é porque elas criam outros lugares. Esse é um exemplo, enfim, né? Tem vários e não só no campo da arte. Acho que, enfim, né? Tem muita gente ensinando muita coisa pra gente, assim. A gente precisa estar mais atento, com o pulmão, o fígado e o coração mais abertos e desocupar certas cadeiras. A gente precisa fazer isso. É aquilo não basta só reconhecer, a gente tem coisas que precisam ser transformadas em ações, em atitudes. Tem muito a ver com a gente, assim, né? Nesse processo também. Taticamente dentro, estrategicamente fora, tudo isso está muito entrelaçado nessa construção. De menos chorar as pitangas e mais ver que tem potências que estão aí, potências nunca vistas. E que a gente pode viver agora, né? Que estão aí, assim, pulsando, gritando. A gente acho que precisa perder um pouco essa coisa de entender tudo como história depois de ter passado 50 anos. A gente precisa entender que tem coisas fervilhando, tem um fogo aí que está fervilhando e que não é só o fogo de Brasília, né? Não é esse fogo da desgraceira ou choradeira, são outros fogos, são fogos, enfim,
Eu não queria usar essa palavra, esperançosos, porque acho que é outra coisa. Mas são focos que nos levam para outros lugares. Deu? Tchau.